Ela lavava a roupa, vendia bolo, cuidava da casa e ainda tinha tempo para sonhar. Não pedia muito, só queria ser valorizada. Mas ele nunca enxergou nada disso. Para ele, ela já não significava nada. Enquanto ela fazia de tudo para manter o lar de pé, ele a olhava como se tivesse feito um favor por estar ali. Nunca elogiava, só apontava falhas. Nunca apoiava, só diminuía. E mesmo assim, ela ficou, porque acreditava que o amor valia o sacrifício. Mas ele acreditava que ela não valia nada. O que ele não sabia é que quando uma mulher silenciosa resolve mudar, nem o tempo consegue pará-la. O nome dela era Ana Cláudia, mas quase ninguém chamava assim. Para muitos, ela era a moça da roupa, a que vende bolo, ou simplesmente a mulher do Gustavo. Tinha 32 anos, dois filhos pequenos e uma rotina que começava antes do sol nascer. Toda segunda, quarta e sexta, fazia faxina em 3 casas da vizinhança. Nas terças e quintas, lavava e passava roupa para fora. Nos fins de semana, acordava cedo para fazer bolo de pote, cocada e pão de queijo, que vendia na porta da igreja e no ponto de ônibus. A vida era puxada, mas ela não reclamava. Gostava de servir, de cuidar, de deixar tudo limpo e cheiroso. Achava que era assim que se mostrava amor, com gestos. Sempre que podia, guardava umas moedinhas num pote escondido atrás da geladeira. Sonhava em comprar uma máquina de costura e aprender a fazer vestidos. Nunca falou isso para ninguém, nem para o próprio marido. Gustavo era técnico de informática. Trabalhava em uma loja do centro e gostava de se achar importante. Vivia dizendo que sustentava a casa, que se não fosse por ele, ela não teria nada. Ana ouvia calada. Mesmo cansada, fazia questão de manter a comida pronta, a roupa passada, os meninos arrumados. Mas, por mais que tentasse, nunca era o bastante para ele. Gustavo a tratava como se ela fosse só parte da mobília. E ela continuava ali, achando que isso era amor. No começo, era só um silêncio. Um bom dia sem resposta. Um prato empurrado para o lado da pia sem dizer obrigado. Ana achava que era cansaço, que ele estava cheio de preocupações no trabalho. Afinal, sustentar ela e os filhos não era tarefa fácil. Mas os dias viraram semanas e o jeito dele só piorava. Ele passou a chegar tarde, cheirando perfume diferente. Deixava o celular virado para baixo. Quando ela perguntava algo simples, ele revirava os olhos. Ou respondia com grosseria: "Você só sabe falar besteira, mulher." No início, ela chorava escondido. Depois, começou a se calar. Foi quando ele começou a fazer piadas sobre ela. Imagina essa mulher tentando ser alguém na vida. Mal sabe escrever direito. Se dependesse de você, a gente morava num barraco de lona. Ele dizia essas coisas na frente dos filhos, às vezes até diante de visitas. Ria sozinho, com aquele ar de superioridade nojenta. E ela apenas sorria sem graça. Engolia tudo, como sempre fez. Um dia, chegou em casa cansada depois de uma faxina pesada e perguntou se ele queria jantar. Ele olhou de cima a baixo e soltou: "Você tem é que agradecer por ter um marido como eu. Imagina se fosse depender de você para ter alguma coisa nessa vida." Ela ficou parada, travada. Os olhos arderam, mas ela não respondeu. Foi nesse dia que alguma coisa nela começou a mudar. Não foi raiva, nem coragem. Foi uma tristeza cansada, uma sensação de vazio. Como se, de repente, ela tivesse acordado de um sonho longo demais. Ela olhou ao redor. A casa limpa, os filhos dormindo, a comida ainda quente na mesa. E pensou: será que é isso que eu mereço? Será que é aqui que minha história acaba? Mas Gustavo sabia que Ana não iria responder aquelas ofensas. Uma esposa boazinha que sempre abria mão dela pela família, e principalmente por ele. Ana nunca reclamava, nunca questionava, nunca se posicionava. Somente aceitava o papel de submissão cujo qual aprendeu com sua avó que a criou. Se seu marido está feliz, você também está. Era o que Dona Marta ensinou para Ana desde nova. E pela vida que Ana vivia, ela aprendeu bem o ensinamento. Não terminou os estudos. Não tinha nada. Tudo o que havia conseguido foi Gustavo que havia dado. Com isso, o cenário de humilhações e falta de respeito só aumentavam.
Era uma sexta-feira, como tantas outras. Chuva fina, céu escuro. Ana estava exausta. Tinha passado o dia limpando a casa de uma cliente nova. Saiu tarde, tomou 2 ônibus, ainda parou no mercado para comprar arroz, uma mistura, sabão em pó e um mimo para os filhos. Maria mole colorida, que eles amavam. Chegou em casa por volta das 21h30. Estranhou a luz da sala acesa. O som da televisão estava alto demais para aquela hora. Mas o que a fez parar no meio da cozinha foi algo mais sutil. 2 taças sobre a mesa. Com vinho. Gustavo nunca tomou vinho com ela. O coração de Ana apertou. Ainda tentou se convencer de que poderia ser alguma visita, alguém da família, até mesmo um cliente novo na pior das hipóteses. Mas a intuição gritou dentro dela: "Vá embora, Ana. Você não merece ver o que vai encontrar." Mas ela foi. Caminhou até o corredor com passos lentos, torcendo para estar errada. A porta do quarto entreaberta, luz baixa, e ali dentro, a confirmação do que ela mais temia. Gustavo, com outra mulher na cama deles. Ela não viu detalhes. O sangue pareceu fugir do rosto. O chão parecia longe dos pés. Faltava o ar para respirar. Ficou parada, o olhar fixo. Por um instante, implorou para tudo ser somente um pesadelo, do qual ela iria acordar em breve. Gustavo pulou da cama como se ainda houvesse alguma moral ali. "Ana, o que você está fazendo aqui essa hora? Você só iria vir amanhã, certo?" A mulher que estava com ele cobriu o corpo e riu, como se tivesse achado graça. Ana não disse nada. Não gritou, não chorou, não causou escândalo. Pegou a bolsa no sofá e saiu pela porta da frente. Chovia muito, e ela não tinha para onde ir. Ligou para Dona Lúcia, uma senhora idosa para quem fazia faxina 2 vezes por semana. Pediu desculpas pela hora e perguntou se podia passar a noite lá. Dona Lúcia não perguntou o motivo. Apenas abriu a porta, preparou um chá e deixou uma toalha limpa na cama. Como se já soubesse o quão difícil e triste tinha se tornado a vida de Ana a partir de agora. Ana não dormiu. Ficou deitada, com os olhos abertos, ouvindo o barulho da chuva no telhado, pensando nos filhos que ainda estavam com Gustavo, e se questionando se o fato de ter saído tão rapidamente faziam dela uma mãe ruim para eles. O peito doía, a garganta queimava, mas não saía nenhum som. No dia seguinte, foi trabalhar normalmente. À noite, ligou para os filhos e disse que voltaria em breve. Não contou nada para ninguém, mas por dentro era como se o mundo tivesse parado. Não era só a traição, era tudo que vinha junto: o desprezo, as críticas veladas, o olhar superior. As palavras dele voltavam como facadas na mente. "Você não seria nada sem mim. Você não serve para mais nada. Você nunca será mais do que lixo." Pela primeira vez, ela começou a duvidar de tudo. E ali, sozinha, ferida e com a autoestima em ruínas, ela pensou em desistir. Pensou em aceitar aquela humilhação como parte da vida. Sentiu vergonha, raiva, tristeza, mas, acima de tudo, sentiu um cansaço profundo. E ali, naquela noite fria, entre a dor e o silêncio, ela fez uma escolha. Não ia mais mendigar carinho. Não ia mais aceitar ser invisível dentro da própria vida. Não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que, a partir dali, ela nunca mais seria a mesma. Ana não voltou para casa. Depois daquela noite, ela entendeu que amor nenhum valia mais do que a própria paz. Pegou os filhos, alugou e se mudou de vez para o quartinho nos fundos da casa da Dona Lúcia. O espaço era apertado, apenas 2 cômodos, mas era limpo, honesto. O mais importante era dela por enquanto. Em nenhum momento pensou em fazer escândalo. Preferiu o silêncio. Enquanto Gustavo seguia fingindo que nada tinha acontecido, convidou a amante para ir morar na casa que era de Ana, bagunçar o que ela sempre se esforçou para manter em ordem, usar os móveis e com muito sufoco, suor e economias a Ana ajudou a comprar. Gustavo e a amante debocharam dia após dia da saída de Ana, agora livres para viver como queriam. Enquanto isso, Ana se desdobrava em 3: mãe, faxineira e estudante. Durante o dia, fazia faxina, lavava roupa, cozinhava, ajudava os filhos nas tarefas.
À noite, depois se colocava as crianças para dormir, sentava no chão com o celular nas mãos e estudava. Terminou o ensino médio. E, sem contar para ninguém, se inscreveu num curso superior à distância. Tudo pelo celular. A tela pequena, os vídeos travando, o sono batendo, mas ela seguia firme. Teve dias que quis desistir. Dias em que chorava no banheiro, em silêncio. O cabelo caía, as roupas também. Emagreceu 12 quilos. Não por estética, mas pelo cansaço, pela disciplina, pela nova rotina puxada. Deixava de comer para alimentar seus filhos. Deixava de dormir para estudar. Mesmo assim, não reclamava e repetia para si mesma: você vai conseguir, Ana Cláudia. Por você, pelos seus filhos, pela mulher que você decidiu se tornar. Estava determinada. Começou a aplicar tudo o que aprendia na faculdade no seu próprio trabalho. Em poucos meses, já não era mais mulher do Gustavo. Era a Ana Cláudia, a que fazia tudo com excelência, a que entregava os trabalhos no prazo, a que aprendia sobre empreendedorismo enquanto lavava a roupa no tanque. A transformação era nítida. O olhar dela mudou. Já não se encolhia diante de ninguém. Já não aceitava humilhações com um sorriso amarelo. Era uma mulher em reconstrução. E o mais bonito de tudo é que ela ainda era doce, ainda era gentil, ainda colocava flores na mesa aos domingos, mesmo que a mesa fosse improvisada com caixotes e um pano bordado. Porque a dor não matou a doçura dela, apenas lapidou a força que sempre esteve ali. E, pela primeira vez na vida, Ana sentia orgulho de si, não por ter superado Gustavo, mas por, enfim, ter se escolhido depois de 13 anos se anulando. O tempo passou, não muito, nem pouco, o suficiente para Ana começar a ver a semente brotar. A costura, que começou como plano de emergência, virou paixão. Ana aprendeu a transformar retalhos em vestidos únicos. A clientela foi crescendo. Um vestido virou 2. 2 saias viraram 10 encomendas. Começou a recusar faxinas para ter mais tempo na costura. Com o que ganhava, comprou tecidos melhores. Pouco a pouco, investiu numa máquina nova. Em um ano, montou um ateliê improvisado na garagem da Dona Lúcia. Mas quem entrava ali sentia que aquele espaço tinha alma. E tinha mesmo. Era o reflexo de tudo que ela reconstruiu dentro de si. Nessa fase, Ana passou a andar com a cabeça mais erguida. E pela primeira vez, ela percebeu que tinha voz. Abriu uma microempresa, legalizou tudo com suas economias. E o mais incrível, empresas começaram a entrar em contato com ela. Pequenas lojas queriam vender seus produtos. Costureiras pediam dicas. Ana já não era só uma costureira. Era uma empreendedora. Mesmo com as noites mal dormidas, mesmo com os boletos, mesmo com a saudade do que poderia ter sido, ela estava crescendo. E o melhor, sem pesar em ninguém. Continuava humilde e dona da própria história. 5 anos se passaram. O prédio era imponente. 10 andares de vidro espelhado. A recepção, silenciosa e moderna. Ana Cláudia chegava cedo, como de costume. Fazia questão de cumprimentar todos os seus colaboradores. Café preto na mão, salto firme no chão, vestido alinhado, feito por ela mesma, claro. A empresa, que começou como um ateliê simples na garagem da Dona Lúcia, agora era referência nacional em moda personalizada e sustentável. Tinha contratos com redes varejistas e um faturamento que nem ela acreditava de vez em quando. E naquele dia, Ana tinha uma série de entrevistas para umas vagas. Sentou-se à mesa da sala de reuniões, abriu o notebook e aguardou o próximo candidato. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu parar. Era ele, Gustavo, os mesmos olhos de sempre, mas agora cheios de um constrangimento mal disfarçado. A postura caída, o terno amarrotado, o currículo em mãos tremendo. Ana Cláudia, é você mesmo? Ela respirou fundo. Boa tarde, Gustavo. Por favor, sente-se. Ele obedeceu. Não havia arrogância, nem ironia. Pela primeira vez, Gustavo estava pequeno diante dela, e sabia disso. Eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Eu fui um idiota. Um covarde. Você não merecia nada daquilo. Eu vejo o quanto você cresceu. E, bom, a vaga que vocês abriram é uma grande oportunidade para mim.
Eu realmente preciso. Ana ouviu tudo em silêncio. Não havia mágoa em seu olhar, nem pena, apenas clareza. Não tocou em assuntos pessoais, não respondeu ao pedido de desculpa. Só questionou e respondeu perguntas profissionais, uma entrevista que durou mais de 1 hora. Quando ele terminou, ela ajeitou os papéis sobre a mesa e falou com firmeza. Gustavo, eu te perdoo. De verdade. Ele abaixou os olhos. Me disse podemos recomeçar. Me dê mais uma chance. Eu sou diferente agora. Você me pediu para analisar seu currículo, então aqui está a minha análise. Como profissional, você não apresenta o perfil que exigimos. Seu curso técnico está desatualizado. Te aconselho a fazer uma especialização. Como marido, você falhou. E como pai, você ainda não entendeu o que significa presença. Te perdoar não significa que te quero novamente na minha vida. Silêncio. A nossa empresa não precisa de gente que sabe consertar computadores e expedir pedidos. Precisa de gente que sabe respeitar o outro. Ele assentiu, sem forças para argumentar. Boa sorte na sua caminhada. Espero que um dia você se torne o homem que você finge ser. Ana se levantou, estendeu a mão. Ele apertou, cabisbaixo, e saiu da sala. Ao fechar a porta, ela soltou um suspiro leve. Não havia dor, nem orgulho. Havia paz. Porque ali, diante do homem que um dia disse que ela não seria nada, Ana percebeu que ela não precisava provar mais nada para ninguém. Já tinha vencido. Com dignidade, com silêncio, com respeito e com a certeza de que quem pisa em flor um dia sente falta do perfume. 2 anos depois do reencontro com Gustavo, Ana Cláudia subia ao palco de um dos maiores eventos de empreendedorismo feminino do país. Estava elegante, com um vestido bordado à mão por ela mesma. A plateia era composta por milhares de mulheres. Mulheres simples. Mulheres batalhadoras. Mulheres como ela foi um dia. Ao ser chamada, o auditório aplaudiu de pé. Ela não contou tudo. Não precisava. Mas falou o essencial. Que veio de baixo, que ouviu que não era capaz. A maior virada da minha vida não foi quando ganhei dinheiro. Foi quando parei de implorar por amor onde não havia respeito. Porque agora, olhando para trás, entendia que a dor não foi o fim. Foi apenas o começo. Ana Cláudia terminou, sendo aplaudida de pé. O passado não doía mais. E ensinou que ninguém pode parar alguém que decide finalmente se escolher. Às vezes a vida parece sussurrar. Você não vai sair desse lugar. Você não vai conseguir. E aí a gente acredita. Acredita que não vai conseguir. Acredita que é tarde demais. E quando o desprezo vem de quem deveria cuidar da gente, parece que a dor entra num lugar mais fundo. Talvez você esteja assistindo isso agora com um nó na garganta, sentindo que sua vida também parou. Se comparando com a vida de outros, com sonhos abandonados, com a certeza de que ninguém acredita em você. Mas escuta com carinho. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa se lembrar de quem você é. E se escolher. Um passo por vez. Um dia após o outro. Você não precisa ser grande para começar. Mas precisa começar para ser grande. Moral da história. Nunca se diminua para se encaixar em lugares que não te cabem. Não precisa humilhar para mostrar que venceu. Não precisa provar nada para ninguém. A maior vitória de alguém não é quando ela dá a volta por cima para esfregar na cara de quem duvidou, mas sim quando ela reconstrói sua vida com dignidade, silêncio e verdade, sem perder sua essência no caminho. E agora é com você. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir, se te emocionou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de inspiração e se inscreva no canal Me Conta Mais. E nunca se esqueça, todos nós temos uma força que o mundo só vê quando ela para de pedir permissão para existir. Aqui, cada história é escrita com alma, e cada alma merece ser contada com verdade. Nos vemos na próxima história. Um abraço e até lá.